Eu vou apresentar aqui para vocês hoje as empresas que já experimentaram e experimentam, né, o nosso produto de tecnologia, o Aldire. Então, esse é o grupo das empresas que nós temos atuação. Então, a gente tem aqui empresas do segmento de mineração, florestal, usina, e também destacando o atendimento de recursos humanos, que expande ainda mais a nossa atuação com a ferramenta do Aldire. Então, nesse grupo de empresas que nós temos atuação, a gente tem diferentes formas de atendimento de acordo com a realidade do negócio de cada um deles. Então, temos empresas, né, que têm todo o processo de gestão com a BRID, desde o acolhimento, a tratativa, a devolutiva, o processo de pesquisa de satisfação, e nós temos empresas que optaram só pelo uso da ferramenta. Então, da mesma forma, nós temos um grupo que optou, né, pelo uso do recurso mesmo do nosso atendimento, então é a nossa equipe, a nossa estrutura de atendimento para seguir com esse processo de gestão. Não carregou minha tela. Então, esse slide eu gosto bastante, que reflete um pouco, né, a realidade do nosso trabalho. Esses dados são do ano de 2024. Nós, em 2025, já superamos esses números, ainda lá no primeiro semestre do ano, mas eu vou falar um pouquinho dos dados que estão consolidados de 2024. Então, o atendimento hoje, ele continua sendo preferencial pelas comunidades, pelas pessoas pelo telefone, é o que representou para a gente ano passado 6.259 registros, com base em todos os clientes que tivemos. O WhatsApp vem na sequência como o segundo atendimento, né, de preferencial, então foram 4.124 registros, e também e-mail, 3.527 interações por e-mail. Então, isso soma, né, mais de 13 mil manifestações que foram recebidas no ano de 2024, e desse número, 66% foram respondidas com respostas padrão. Então, foram respostas que foram antecipadamente alinhadas com cada um dos nossos clientes, e isso antecipa a comunicação e a gente ganha mais autonomia no processo de contato com esses manifestantes, com as pessoas que fazem esse registro. Também de devolutiva foram mais de 7 mil contatos que a gente fez para fazer essa interação de retorno, o cuidado do acolhimento, o processo até de entendimento para que as pessoas pudessem ter uma resposta qualificada, e hoje a gente comemora também esse indicador de 98% da solução das manifestações de todos os processos que nós atendemos, desses 13 mil registros. Então, a gente tem um número bem expressivo de respostas que foram qualificadas, de atendimentos que foram encerrados. Então, esse também é um indicador que eu gosto muito de apresentar. Aqui a gente tem, né, a imagem de hoje, onde nós estamos atuando no Brasil. Então, o Audire está em vários cantinhos aí hoje, do Brasil, no atendimento. E outra informação também que é interessante, que linka muito com o nosso processo de atendimento, é o tempo de espera dessas pessoas no processo. Então, hoje eu sempre reforço que o atendimento do Audire não é uma central de call center. A gente não tem esse perfil de call center, apesar de ter toda uma estrutura de atendimento automatizada com os nossos parceiros, né, de tecnologia, mas o processo do acolhimento, a gente sempre vai destacar o atendimento humano e sempre ter essa interação para que as pessoas possam se sentir acolhidas. Então, isso é um dos indicadores que a gente acompanha, então por isso que a gente traz aqui o tempo médio de espera de 16 segundos para as pessoas serem atendidas por a nossa equipe humana. Então, a gente acompanha, né, esses indicadores diariamente para que as pessoas tenham mesmo espaço para poder serem ouvidas e não tenha esse desgaste de ter um atendimento demorado. Isso também é um ponto importante. E outra informação é o atendimento das ligações que a gente precisa fazer um segundo contato porque foram perdidas, né, representa apenas 0,25% desse volume total, ou seja, a gente consegue manter um atendimento de qualidade sem que as pessoas precisem aguardar em fila e desistam, talvez, desse contato que a gente faz no segundo momento para poder acolher todos. Então, esses são os indicadores aqui do Audire, e eu vou falar um pouquinho agora da nossa equipe. Então, essa é a nossa turma, temos aqui, né, todas essas mulheres, mas a gente tem também o João Pedro, ele não participou dessa foto no dia, mas também faz parte do nosso grupo. Então, a gente sempre vai reforçar a questão do atendimento humano, a humanização do processo é o forte do nosso processo, né? Então, a nossa equipe, ela é constantemente treinada para a gente entender a realidade do negócio de cada uma das empresas onde nós atuamos, e também CNV, direitos humanos, então todos os recursos que são necessários para a gente manter a qualidade desse atendimento e esse acolhimento, a gente vai oferecendo para a equipe também. Então, hoje a gente tem uma expertise consolidada, então eu, por exemplo, estou na Bridge desde a implantação do Audire, então eu venho acompanhando a evolução da ferramenta, a gente vai entendendo as necessidades de mercado, tudo para poder estar sempre dentro, né, do que é necessário para esse processo também de consolidação da nossa experiência. O acolhimento é com base, né, nos preceitos da CNV, então é um treinamento que a gente tem desde o início do processo, a equipe ela faz esse primeiro treinamento e constantemente isso é renovado para que a gente tenha
esses recursos para poder fazer o atendimento, recursos para pessoas com atendimento com deficiência auditiva também é hoje um recurso que nós oferecemos. Então a gente tem um parceiro que faz o atendimento em Libras, atendimento 24 horas. Eu citei agora há pouco, né, João Pedro? Então essa é uma das estruturas da nossa equipe. Nós temos hoje atendimento 24 horas, 7 dias por semana, também o atendimento humano integral nesse intervalo, múltiplos canais. Então a gente citei nos indicadores alguns desses canais, mas a gente ainda tem outras formas, né, de receber essas demandas. Então a gente consegue ampliar esse nosso repertório para receber essas demandas de todos os canais, atendendo mesmo a realidade local de cada uma dessas comunidades, e a nossa central de relacionamento, que é a estrutura, né, onde a gente faz todo esse acolhimento, todo esse processo. Então, aqui é só uma introdução, só para que vocês possam conhecer um pouquinho essa estrutura, o time que está por trás dessa forma de atendimento, né? Então, é um pouquinho da nossa história aí também para vocês. Isso mesmo, Gabi. E aí, com esse trabalho, tanto da nossa equipe quanto da plataforma, o sistema ele atende algumas normas e padrões, que eu não vou especificar aqui, mas então a gente está preparado para atender a ISO 14001, que é a gestão do impacto socioambiental, os princípios da ONU sobre empresas e direitos humanos, os padrões da IFC sobre a participação de partes interessadas, a certificação da IRMA também, a lei do SAC, né, pensando na gestão dos prazos e da qualidade do atendimento, a NR01, considerando canais de escuta e o possível mapeamento de riscos psicossociais, e também a LGPD, pensando nas medidas de segurança e também confidencialidade. Então, só para dar um panorama para vocês também em relação ao fluxo do sistema, no próximo slide a gente coloca aqui como está estruturado. Então, a gente tem o recebimento da demanda por parte da nossa equipe, o registro no Audire, a tratativa pelo cliente e então o retorno ao manifestante. Buscando sempre a inovação e a melhoria contínua, agora a gente tem uma tecnologia, né, de inteligência artificial, tanto no registro do Audire quanto na tratativa pelo cliente. Então, no próximo slide, a gente até destaca para vocês que eu vi aqui alguns facilitadores, né? O recurso já está disponível no sistema, então quem ainda não testou já pode entrar lá para poder ver como que a IA vai funcionar. E aí, só interrompendo o seu compartilhamento, Gabi, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da carinha do nosso primogênito, né? Da nossa primeira plataforma tecnológica. Então, essa é a interface do sistema. Aqui eu estou numa base de demonstração, então os dados não são reais. Aqui no menu lateral, a gente tem a divisão de papéis e responsabilidades. Então, a Brid, ela acompanha todo o processo, mas ela é responsável principalmente pelo registro e encaminhamento. Então, aqui na parte de manifestações, a gente faz o registro na plataforma. O formulário, ele é padronizado para todos os clientes, mas as opções de resposta, elas são configuradas. Então, o cliente, ele pode personalizar as classificações, temas de interesse e também o mapeamento. Inclusive, o prazo também é personalizado, até para atender a lei do saque, né? Então, cada cliente determina qual é o prazo de retorno para os manifestantes. Feito o cadastro, a gente destaca também a aprovação desses registros. Então, aqueles profissionais responsáveis por gerenciar as demandas, eles conseguem consolidar todo o trabalho que antes era feito em Excel e, às vezes, o direcionamento por e-mail, né, aquela burocracia toda, aqui no sistema. Então, a nossa equipe acolhe, registra, eles cuidam da aprovação e direcionam para a área aqui pelo próprio sistema. Os facilitadores, que são as pessoas responsáveis por tratar as manifestações, vão acessar o Audire e, para tratar as manifestações, eles vão ter 4 opções de tratativa. Então, aqui na tela, a gente consegue ver que para cada manifestação em tratativa, o facilitador pode responder, que é quando ele já tem um retorno para informar para o manifestante, redirecionar, caso aquela manifestação seja de responsabilidade de uma outra área, estender o prazo, porque às vezes o prazo padrão não é suficiente, ou solicitar mais informações também para um complemento na manifestação. O Gleison acredito que vai falar um pouquinho sobre isso, mas aqui na plataforma a gente tem vários mecanismos para acompanhar esses prazos, para garantir que o tempo de tratativa dos facilitadores esteja coerente com esse processo de gestão das manifestações. Então, no caso da solicitação de mais informações, por exemplo, como a nossa equipe tem que entrar em contato com os manifestantes, o tempo é pausado para a gente não prejudicar os indicadores. E a gente tem os interessados também, que apenas visualizam as manifestações, porque eles dão um apoio na tratativa, mas não são responsáveis por tratar efetivamente aqui dentro do sistema. E todo esse processo é consolidado também nos nossos relatórios gerenciais. Então, nós já temos os gráficos padronizados, mas a gente permite com que os usuários baixem uma base Excel para poder gerar outras análises, né, outros indicadores. Então, dei só um gostinho de como a plataforma funciona para agora a gente ouvir os nossos convidados. E eu direciono a fala para você, Lili.